Começar dando boa noite para todo mundo que já está na sala. Primeiro eu vou falar um pouco em nome da W Futurismo, da Rosa, da nossa profissão, que a gente está muito contente em perceber o tamanho do interesse das pessoas pelo assunto, até então chamado como futurismo, mas agora talvez com esse nome ficando mais conhecido, que é Foresight. E eu e a Rosa, a gente está aqui hoje, primeiro, para tirar dúvidas de quem está interessado no assunto e para contar um pouquinho o que é isso, o que é o Millennium Project, o que é Foresight, o que é esse curso, por que ele é relevante, por que a gente está trabalhando nisso com tanto empenho, que diferença isso vai fazer para a sua carreira e para o seu negócio. E eu acho que a gente está começando uma jornada muito importante para o Brasil nessa que é uma disciplina séria, disciplina do futuro. Então, eu queria que a Rosa desse um alô para que depois eu pudesse começar então o nosso webinar antes da gente abrir para perguntas. Boa noite a todo mundo que está aqui interessado em saber mais e prestigiando esse momento. Já que me apresentou, eu trabalho com estudos do futuro desde 2001 e estou vivendo esse especial momento, né? Me juntei a Jack nessa empreitada, que é algo único que nunca houve no Brasil, uma certificação dessa relevância e com a participação dos mais importantes profissionais do mundo nessa área. É verdade. A gente está trazendo nada mais que o máximo desse assunto. Eu queria começar então falando sobre, primeiro, as pessoas falam muito no Brasil sobre futurismo. Não tem nada errado com isso, tá, gente? Mas existem cursos livres de futurismo, existem cursos ligados à tecnologia, ligados à inovação. Futurismo é um movimento artístico e talvez não seja o nome tão adequado para essa disciplina, que é Foresight, que traduzida é prospectiva, mas que tem a ver com disciplina de estudos de futuro, pesquisas de futuros no plural. É assim que a comunidade global conhece essa disciplina. Ela é cheia de metodologias, cheia de ferramentas. Ela não é uma disciplina nova. Veja a Rosa, que já está fazendo isso há muito tempo aqui no Brasil. Existem escolas pelo mundo inteiro. E um dos caminhos que o brasileiro tem é ir para fora para fazer, normalmente, certificações de 3 dias, que são muito pouco para o tamanho dessa disciplina, para o tamanho do conteúdo, para a relevância que ela tem e para o tanto que o mundo agora vai precisar de pensadores e de construtores do futuro. O nome futurista, ser um futurista ou não ser um futurista, ele é um pouco polêmico, não tem uma regra que diga que isso define um futurista, aquilo não define um futurista. A gente tem um texto que é muito legal, de uma associação muito séria, sobre o que é um futurista profissional, o que ele faz, como é que ele dedica o seu tempo. E eu acho que qualquer um pode ser um pensador do futuro, qualquer um pode ter mindset do futuro, qualquer um deve e pode trabalhar com trends, mas futuristas profissionais precisam ter, na minha opinião, depois a Rosa pode até me contestar se quiser, estudos acadêmicos, preparo, metodologia, ferramenta, porque o futuro, ele é incerto, ele é imprevisível, mas eu acho que a gente pode acelerar, influenciar de uma forma mais pragmática do que a gente está fazendo. Eu acho que esse mundo de startups, esse mundo de digital, ele é maravilhoso. O que a gente quer fazer é trazer mais ingredientes para que esse mundo consiga não olhar só para o curto prazo e não ficar tanto em torno da tecnologia e consiga ampliar a visão, inclusive para médio e longo prazo. A Rosa diz uma frase muito bonita, que o Foresight, ele cria trilhas para futuros ou para futuros plurais, e essas metodologias como Design Thinking, por exemplo, pavimenta. E eu acho que aqui está a grande sacada. A gente precisa trabalhar no curto, no médio, no longo prazo. A gente precisa trabalhar em mais pilares, não só tecnológicos e não só de inovação. Eu acho que essa é a grande proposta do Foresight. Por que a gente trouxe uma certificação? Porque a gente fez uma ampla pesquisa, a Rosa conhece todas as escolas do mundo, eu faço meus
tours para conhecer e para chegar perto e para ver como funciona. E hoje, para você fazer o que a gente está oferecendo aqui, você tem que passar um bom tempo fora, gastar um bom dinheiro em dólar e euro. E a gente quer trazer isso para cá com o melhor corpo docente do mundo. Nunca isso aconteceu dessa forma. E eu queria que a Rosa também contasse um pouco para vocês o que é o Millennium Project e o que é que a gente está trazendo de tão relevante. Depois eu vou falar um pouco do programa. Eu queria reforçar, já que o que você disse, né? Nunca um curso teve reunidos todos esses grandes futuristas de uma vez só. A gente vai falar deles daqui a pouquinho, contar para vocês alguns deles, né? O que representam na história do futurismo, no mundo do futurismo. Esse curso ele tem o apoio acadêmico científico do The Millennium Project, que é uma rede de pensamento sobre o futuro. Ele que foi criado em 96. Eu faço parte, eu represento no Brasil o projeto Millennium, a Jaque também está comigo nesse se chama Nodo, né, núcleo, e é a rede mais importante do mundo, né, e foi considerada pela ONU como o relatório que eles editam, né, o Millennium Project, o The State of the Future, considerado a publicação mais importante sobre indicadores de futuro. Então, nós somos 67 países pelo mundo todo, e essa rede reúne o creme de la creme do conhecimento, das metodologias, dos estudos, que já são mais de 60 estudos realizados desde 96, e, enfim, representa a referência, né, sobre pesquisa. Representa no mundo o que há de mais importante em pesquisa sobre o futuro. Inclusive, o Millennium traz, quem fizer o curso vai ver, não são só pessoas que discutem relatórios, ele traz metodologias, ele fez um compilado maravilhoso. O maior deles. De metodologias de Foresight, de todas as escolas, de todas as metodologias que são usadas no mundo. E talvez isso não esteja muito claro, para quem fizer a certificação, que a gente já vai explicar daqui a pouquinho, você tem acesso à nossa plataforma de estudos, então você também pode olhar, ampliar o seu estudo, mas você tem principalmente acesso à plataforma do Millennium, onde por um ano, onde estão todos os conteúdos, os relatórios, material de estudo, e isso é muito rico para quem quer realmente estudar, se preparar para ser um pensador do futuro, para ser um Foresight Practitioner, para entender as metodologias, para ter acesso às metodologias, para ter acesso ao que esses relatórios nos trazem. Quando a gente fala em estudo, 3 dias são intensivo, mas a gente criou um curso muito maior, ele vai de maio a novembro, ele tem 80 horas, eu e a Rosa pesquisamos bastante sobre a quantidade de horas, conteúdo, a gente quer que isso tenha valor internacional, inclusive. Então, a gente desenhou um projeto que vai fazer uma viagem muito profunda por todas as matizes do Foresight e vai trazer muito conteúdo para que você possa, mesmo depois do curso, continuar imerso e continuar fazendo disso uma ferramenta para o seu trabalho ou para a sua empresa. Eu queria complementar, Jaque, que o Foresight, ele é uma disciplina nova, ainda pouco conhecida, mas de extremo valor, né? Você já falou no início, não tem nada mais prático, gente, do que pensar no futuro nesse momento de agora, né? Porque Sim. Tudo que, de novo, a gente tem que criar está lá na frente. Só que o Foresight não é você prever o futuro e ficar esperando ele acontecer. A grande sacada dessa disciplina é você alcançar um horizonte lá na frente, e a gente tem metodologia para isso, e voltar para o presente e aplicar agora. É um princípio de mudança já. Só que o Foresight permite que você alcance um horizonte que normalmente você não alcança. E quem faz planejamento, quem trabalha com inovação, não consegue chegar tão longe assim, na maior parte das vezes. E o Foresight permite esse olhar mais distante, mais longe, permite um olhar mais interdisciplinar, porque nós não estamos só de tecnologia, muita gente acha que trabalhar com o futuro é trabalhar com tecnologia,
A tecnologia é uma das dimensões. Nós temos a dimensão governamental, a dimensão econômica, ecológica, né? Enfim, social, cultural. Então, esse curso, ele integra todas essas dimensões, com os nomes mais representativos relacionados a essas áreas. Enfim, eu só queria trazer essa questão. Sim. É um princípio de mudança no presente. Então, é importante, quem quer criar inovações disruptivas, não pode continuar atuando na visão tradicional, do planejamento tradicional. Por quê? Porque o planejamento tradicional, ele projeta o que foi no passado. Ele projeta aquilo que você já conhece. O Foresight, ele faz com que você entre em territórios que você não conhece. E a partir desse território, você descobre coisas novas. Inclusive, ele desafia a gente a pensar naquilo que a gente não é capaz de pensar do jeito tradicional, e ele ajuda a construir futuros não óbvios. Exatamente. Porque eu acho que as metodologias do presente estão construindo os futuros óbvios. É quase que um caminho natural e as metodologias nos ajudam muito. Mas eu vejo que aproximar grandes empresas de startups, criar startups, fazer centros de inovação, ok, mas foi o primeiro passo. E agora, para onde a gente vai? A gente tem uma trilha enorme para o futuro. Então, daqui a pouquinho a Rosa pode falar um pouco dos professores, que eu acho importante. A gente já vai abrir para perguntas. Quem tiver pergunta, por favor, já digite aqui. Eu vou dar uma voltinha pelo informativo da certificação para falar um pouco. Rosa, pode me interromper quando você quiser. Você tem um informativo que você pode baixar, a Fran pode colocar já o link aqui do lado, mas eu vou contar um pouco como vai acontecer para que depois vocês façam as perguntas que vocês acharem pertinentes. Então, a primeira certificação internacional em Foresight Estratégico, quem promove sou eu e a Rosa, W Futurismo e Perspectiva, e é a primeira vez que isso está acontecendo no Brasil. São 10 professores já confirmados, a gente vai explicar como isso vai funcionar. Eles não vão estar presencialmente aqui no Brasil, senão o curso ficaria impagável, mas eles estarão online conosco ao vivo, não são aulas gravadas e não nada disso. Eles entram ao vivo nas salas de aula e isso é muito importante. Qual é o grande valor desse curso? Eu acho que ele, em primeiro lugar, nos ajuda a criar um olhar de futuro mais disciplinado e pensando que todos nós vamos ter que nos tornar pensadores de futuro, pessoas com mindset de futuro. Então, eu acho que esse curso e a disciplina ampliam esse olhar sobre os diferentes futuros que estão aí. Ele é aplicável, ou seja, o Foresight não é uma coisa imaginária, ele é uma coisa prática, ele é uma coisa usável no dia a dia de negócios de todos os tamanhos, de instituições, de carreira, de trabalho, de projeto. Ele é prático. A gente vai fazer a forma mais moderna de estudo hoje em dia, que é o Blended Learning, ou seja, nós temos uma sala de aula ao vivo, nós temos uma sala de aula onde tudo fica gravado, menos as aulas presenciais. Você tem lá todo o material, você tem os vídeos das aulas online, você tem acesso à biblioteca, você tem tudo que foi produzido durante a aula. Então, perdi uma aula online, você pode entrar lá e pode assistir. E a parte presencial, tanto eu quanto a Rosa, a gente acredita que o presencial é muito importante porque você precisa experienciar as ferramentas. Não dá para a gente fazer isso à distância. E a gente colocou, inclusive, alguns limites para poder faltar. São 5 dias no ano, é no sábado. Em um ano, a gente precisa realmente que as pessoas tenham essa disciplina com agenda. A gente sabe que a agenda é um desafio, mas eu, como ex-coach, também acredito que quando a gente quer, a gente reserva a data para aquilo que a gente acha importante. E, principalmente, ele é um curso que tem dimensões globais. Ele não está ligado a uma única universidade, ele não está ligado a um único ecossistema. Nós trouxemos profissionais de Foresight do mundo inteiro, que vão falar sobre disciplinas de uma forma diferente e muito interconectada. E ele traz esse selo científico do Millennium Project, que é onde está o maior conteúdo sobre Foresight do planeta, e onde estão as discussões mais relevantes
e as metodologias mais relevantes de Foresight no mundo. Como eu falei, são 80 horas, 55 presenciais em São Paulo ao sábado. Tem uma sexta-feira, isso já está no informativo. E 25 horas online, que vão acontecer sempre às terças-feiras à noite, às 19 horas. Ah, mas terça eu tenho outra aula. A gente vai gravar e você pode assistir depois. Mas a gente também sabe que o online exige muita disciplina. E a gente quer que as pessoas realmente aprendam nesse curso. Eu vou falar rapidamente dos módulos, bem rapidamente, depois a Rosa vai falar dos professores, para vocês saberem. Então, a gente começa em maio, com um módulo presencial aqui em São Paulo. São 3 locais diferentes, a gente não vai fazer no mesmo local. Zona Sul, só para que vocês saibam. O primeiro módulo é a Introdução ao Foresight. Conceitos, teorias de mudança, metodologias, experiências, por onde a gente começa nossa viagem de futuro. O segundo módulo são os desafios globais do projeto Millennium, que pautam toda a discussão de futuro que existe. Esse módulo ele é composto por aulas online apenas. O terceiro módulo ele é o modelo Foresight, metodologias de aplicação. Ele tem 16 horas, são 2 dias em São Paulo, é o único que tem 16 horas. E é sexta e sábado. É muita metodologia, então a gente precisa praticar, a gente precisa estar na sala com vocês, isso é muito importante. O quarto módulo é Liderança 4.0, ou seja, não é a liderança exponencial que eu tenho na W Futurismo apenas, é Foresight usado por líderes. E aqui a gente também tem participação de futuristas de fora, que não são tão talvez ligados a metodologias, mas que são os maiores futuristas do mundo em termos de negócio. Eu acho isso super importante. O quinto módulo é mercados antecipatórios e inovações disruptivas, que é Foresight para negócios, estratégias, consumidor, como detectar sinais e tendências, e o que fazer com isso, por exemplo. Isso é muito importante. O sexto módulo, futuros experienciais e design. Aqui também nós temos uma figura muito importante que deve participar. É Foresight com Design Thinking, como é que eu junto os dois, como é que eu crio Imagination Lab, como é que eu trago a ficção científica, gamification, como é que a gente vai muito além do nosso caminho normal para criar, visualizar e construir esses futuros. O sétimo módulo ele tem muito a ver com o futuro humano. Tanto eu, quanto a Rosa, quanto a maioria dos futuristas já estão voltando. Eu acho que esse namoro acirrado com a tecnologia já vem diminuindo um pouquinho seu glamour. A gente viu isso em Davos esse ano. A gente precisa relembrar que o futuro que está sendo construído é humano e que a gente tem limites. Isso tudo que foi anunciado aí é muito questionável. A gente não sabe se isso realmente vai acontecer e, mais que isso, a gente não sabe se a gente quer que isso aconteça. Então, são discussões éticas que a gente precisa trazer para a mesa. Eu queria que a Rosa falasse um pouco dos temas eletivos e falasse um pouco dos professores, para que depois eu possa falar da certificação. Bom, sabendo que cada um que vai participar do curso tem uma área de atuação, né, um domínio de atuação. Tem gente que trabalha com planejamento urbano, tem gente que trabalha com área de alimentos, né, área automobilística, etc. Então, os eletivos são uma oportunidade para que você aprofunde tudo que você aprendeu ou que está aprendendo do Foresight no seu setor, né, para implementar todas as metodologias e os conceitos no seu setor. Então, são diferentes temas. Não vou colocar todos aqui, porque eles estão todos aí listados, mas tem, por exemplo, planejamento urbano, é uma das aulas, né? O outro é rotas estratégicas industriais, com um dos maiores nomes da área da indústria, né? Foresight industrial. Foresight territorial, quem trabalha com desenvolvimento territorial e econômico, né? Temos também futurismo, ou Foresight na educação. São diferentes temas, dependendo da sua área. Então, você vai ter a oportunidade de, ao escolher uma dessas temáticas, você tangibilize tudo que você aprendeu na sua empresa, no seu setor, né? Na sua área de atuação, na sua organização. Então,
essa eletiva vai ser escolhida no meio do curso. Você vai estar tendo que escolher já, acho que no terceiro módulo, você já vai ter que optar por essa eletiva e começar, ao mesmo tempo, a aplicar o que você está aprendendo no seu setor, tá? Uma outra coisa, já que eu queria trazer antes que a gente esqueça de falar, para você ser certificado, você precisa fazer um projeto. Quer dizer, você tem direito às aulas, é claro, né? Se inscrevendo no curso, mas para você ter a certificação internacional, você precisa aplicar o teu conhecimento num assignment, né? Num projeto voltado ao seu setor, à sua área. Você escolhe. Sim. Você vai escolher o tema que você quer trabalhar. E aí você vai fazer esse trabalho e vai ser... a gente vai analisar e vai, como é que se diz? Aprovar ou não, tá? Sim. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante, gente. Quem não quiser, por exemplo, eu quero só participar, você vai receber um certificado de participação. Não, eu quero ser certificado. Todas as escolas modernas, assim como a gente tinha o TCC lá atrás na faculdade, você precisa criar um projeto que seja o seu projeto na vida real. E você precisa, sim, submeter esse projeto no final do curso para aprovação. Você tem que atender alguns critérios e, uma vez aprovado, você então ganha a certificação. Para ganhar a certificação, precisa ter um mínimo de participação nas aulas, de frequência, e precisa ser aprovado nesse projeto final. Se você não quiser fazer isso, você pode só assistir às aulas e você vai ter um certificado de participação, desde que você também participe um mínimo de aulas. Não adianta vir em uma aula, eu participei, o resto eu gravo, enfim. Então, isso que a Rosa está falando é muito importante. Isso funciona exatamente como funciona a Singularity, como funciona a Udacity, como funcionam todos os cursos de certificação. Você precisa ser testado, vamos dizer assim, e você precisa fazer um trabalho que mostre para a gente que você está pronto para ser um Foresight Practitioner, por exemplo. Tem alguém aqui perguntando? Eu vou... né? Emerson, tem uma pergunta aqui. Deixa eu só dar mais uma informação importante, Rosa, e depois você pode falar dos professores. A gente pede que o inglês intermediário seja um dos critérios para você fazer o curso e que você tenha alguma forma, um nível acadêmico, justamente porque é uma certificação, você precisa ter habilidade mínima para poder navegar bem e de uma forma bastante saudável. Eu vou falar do investimento lá no final. Eu tenho uma pergunta aqui agora do Emerson, antes da Rosa falar dos professores. Vamos lá. Quando você menciona certificação, qual é o organismo, instituto que dá a chancela? A gente acabou de falar. The Millennium Project, que é o mais reconhecido instituto do mundo sobre estudos do futuro. Ele é conhecido por todas as universidades, ele é conhecido por todos os centros acadêmicos, por todas as instituições e federações. Aí você pergunta aqui ainda, qual é o reconhecimento no mercado? Emerson, esse assunto é novo no mercado, tanto que eu não conheço muita gente que sabe aplicar metodologias de Foresight, além de mim e da Rosa. Talvez tenham sim alguns, mas eu acho que é muito novo no mercado e eu acho que esse primeiro grupo vai ajudar a colocar luz nisso. Eu tenho bastante espaço já, eu acho que o futuro está na moda, o futurismo está na moda, a demanda aumenta cada vez mais, e eu acho que em pouquíssimo tempo esse assunto vai ter muito destaque aqui, e aí, como sempre, quem sai na frente acaba tendo vantagem. Qual é a conexão com cursos e treinamentos como Exponential Leadership, por exemplo? Eu tenho turmas de Exponential Leadership, tem toda a conexão do mundo. Porque o líder exponencial precisa saber usar metodologias e estratégias de prospectiva e foresight. Senão, ele pode ser um líder digital, mas não um líder exponencial. Então, os assuntos não batem de frente, eles casam. E outra coisa que eu queria só lembrar a Singularity University, ela não emite certificados. Ela tem um TCC no final, mas ela não emite certificados. Ela é uma escola de indústria avançada de espaço e de tecnologia. Universidade de Israel. Nós estamos aqui no Brasil, a gente fala demais do futuro que vem dos Estados Unidos.
No mundo, a gente tem escolas e figuras super relevantes que os brasileiros nem conhecem, nem citam. Então, só cuidado para não ficar com essa linguagem de Vale do Silício e de Singularity como a única referência do mundo. Queria que você falasse um pouquinho disso, Rosa. Eu estou assim, ansiosa por contar para eles, para vocês todos, né, que o mundo vai estar presente nesse curso. Né? Obviamente, além dos Estados Unidos, que é realmente um centro difusor e foi um dos centros do nascimento do Foresight no mundo, mas nós vamos ter pessoas representando Bélgica, representando Finlândia, representando México, América Latina, Equador, África, França, Inglaterra, e mais, é um monte. Aqui eu ainda não decorei, mas tem uma lista aqui. O mundo é muito mais do que uma universidade americana, né? Do que um centro de inovação americana, como a Jaque disse. Então, assim, vamos lá, como professores já confirmadíssimos, nós vamos ter Jeremy Glenn, que é um dos papas do Foresight no mundo, ele está nisso desde a década de 70, né? E é o presidente global do projeto Millennium. Nós vamos ter Ted Gordon, para quem tem algum conhecimento de metodologias, o Ted Gordon foi um dos autores do Delphi Method, né? O Delphi, que é uma entrevista de profundidade, enfim. Ele também é americano. A Wendy Schultz é considerada a futurista mais reconhecida em metodologias. Ela vai estar com a gente em 3 aulas, então é um privilégio. Ela está na Inglaterra. Guilhermina Baena é a futurista, na América Latina se fala prospectiva, né? Então se fala lá, é prospectivista, mais reconhecida também na América Latina. Guilhermina Baena, do México. Peter Bishop, que tem um orgulho enorme, né, de ter ele no curso, porque ele foi meu professor. Ele que me formou, ele foi o primeiro professor de estudos do futuro do mundo, né, desde a década de 70. E ele é uma pessoa sensacional, ele é fantástico. Enfim, eu não sei se eu vou conseguir falar de todos, né, mas nós temos também... para, praticamente, eu falo quem ainda vai confirmar ou só falo os confirmados? Pode falar quem vai confirmar ainda. Eu acho que o Gerd Leonhard é uma figura importantíssima também. O Gerd Leonhard. Nós temos também o Stuart Candy, de Futuros Experienciais, né? São grandes nomes. O José Cordeiro, eu não sei se vocês conhecem, é um grande nome mundial da tecnologia, do transhumanismo, que está na Espanha agora. Enfim, é uma infinidade de pessoas. Nós temos também o Philippe Destat, que é um reconhecidíssimo na União Europeia. Ele atende como consultor à União Europeia na área de Foresight. Né? O Brock Hinsman, que é de Silicon Valley. Ele faz uma revisão profunda sobre o processo de inovação em Silicon Valley. A Cornelia Daheim é da Alemanha. Ela é um grande nome em Foresight corporativo. Então, todas essas pessoas, eles trazem com elas, né, a sua experiência reconhecida e o seu campo de domínio. Então, vocês vão estar tendo aulas com as pessoas que mais são reconhecidas nesses temas. Metodologia, Foresight corporativo, tudo isso que a Jaque leu na programação de vocês. Então, assim, se vocês tivessem que ir fazer um curso com toda essa gente, conseguir. Nem existe, né? Não existe, nem indo para qualquer país. Todos juntos não iam conseguir. E aí, olha só, vocês não precisam, né, viajar, pagar passagem, hotel. Está aqui. Então, assim, é muito mais acessível e econômico para qualquer pessoa. Né? Então, assim, é algo inédito. E a gente tem certeza que está oferecendo o Foresight de alta relevância. A gente dá mesmo. Tem algumas perguntas aqui, gente. Queria falar, por exemplo, assim, as aulas presenciais. Eu e a Rosa estaremos em todas as aulas, online e presencial. A aula presencial, o dia inteiro a gente vai estar com vocês. Alguns, por exemplo, com os alunos, algumas pessoas de fora vão entrar online conosco na sala. Outras vão estar online nas aulas online. A grade, ela é muito rica, tem muito assunto. Eu queria entender um pouco quais são as outras dúvidas de vocês que talvez a gente não falou. Eu, no final, vou falar de investimento, mas eu queria saber agora, em termos de dúvidas sobre conteúdo, sobre cursos, sobre chancela, sobre professores, quais são as outras dúvidas que vocês ainda têm
que talvez a gente não comentou. Marlene, obrigada. É um projeto, é um super projeto mesmo, e eu acho que articular toda essa gente não é fácil. E no ano passado eu mostrei muitas vezes o mapa do Foresight no mundo, e no Brasil não tinha ainda uma bolinha, que tem agora com muita alegria. E eu acho que essa é a nossa contribuição. Vocês têm mais alguma outra dúvida que vocês querem colocar aqui, para que a gente possa responder? Ah, ok, deixa eu ver. Cheguei até que enfim vou tentar entender o que você disse sobre essa formação. Vamos na gravação agora. Eu queria. A gente vai mandar a gravação para vocês depois, não se preocupem. O Emerson fez mais uma pergunta. Esse é um curso de Foresight estratégico completo, ele não é específico para nenhum segmento. Você pode pegar as metodologias e levar isso para o segmento que você atua, que é o projeto que a Rosa acabou de dizer. Seria muito pouco útil para o mercado se a gente ficasse muito específico num único segmento. Eu vou fazer uma analogia aqui. Quando eu atendia como coach com a minha equipe, as pessoas perguntavam assim, mas você já atendeu na nossa indústria? Não interessa, porque as pessoas são iguais em todas as indústrias. Eu cuido de pessoas, essa era a minha resposta. E muitas vezes as pessoas me dizem assim, mas o Foresight, ele é específico, você tem ideia de alguma coisa específica para um determinado segmento? Foresight é para todos os segmentos. Você precisa entender como a disciplina funciona, como as metodologias funcionam. Você pode aplicar isso para todos os segmentos. Todos os negócios estão sendo desafiados, estão precisando não mais inovar, estão precisando criar o novo. Eu tenho escutado muito que inovar virou o dia a dia, que não basta mais fazer melhor. A gente tem que criar o novo. Isso o Foresight possibilita. E acho que certificando-se, né, nesse curso, você vai poder, através de todo esse conhecimento, mudar todo o processo de inovação da tua área ou da tua empresa, dependendo da tua atuação dentro da organização, vai ter uma mudança de paradigma sobre como inovar. Vamos dizer assim, você vai implantar, integrar um processo de Foresight dentro de tudo. Se você está em RH, se você está em desenvolvimento de produto, em planejamento, etc., em pesquisa. Então, é uma mudança profunda de mindset. Né? É um novo horizonte que se abre, porque não basta você chamar alguém para falar sobre o futuro, uma palestra ou um workshop de 2 dias. São importantes, mas no dia seguinte volta a mesma coisa normalmente. Né? E você não. Com esse curso, você vai ter uma lógica, né, de trazer esse futuro dentro, essa visão de futuro dentro da sua atividade. E as aulas eletivas, retomando esse assunto, alguém aqui perguntou quais são os temas, né, que estão nas eletivas. Eu tenho eles aqui, eu posso abrir já. Eu tenho algumas... Também. Eu já peguei aqui, olha, tem um setor de alimentação. Alguém perguntou na área de saúde, a gente pode, de repente, até estudar essa possibilidade, né? Energia, educação, desenvolvimento urbano, trabalho, empreendedorismo, gestão, indústria e cidadania. Tem a parte de política também. Quem trabalha com gestão pública também pode se beneficiar e aplicar o conhecimento dentro da sua área. E tem outras. A gente pode, de repente, pensar em novos temas mediante o interesse das pessoas. Eu queria dizer aqui o seguinte, Emerson, eu vou te responder. Hernani, a Fran vai colocar aqui um link, você pode clicar e tem uma landing page, você pode baixar o programa, tá tudo lá no programa. Eu vou dar alguns outros avisos também que acho que são importantes. Aqui, vamos lá, só um pouquinho. O encontro presencial aos sábados, são 5 sábados, mas vai ter uma sexta-feira em agosto, única, e os encontros online são às terças-feiras, às 19 horas. Não é toda semana. Você tem uma grade, aí tem um intervalo, aí tem uma grade, aí tem um intervalo. Não são todas as terças-feiras até o final do ano. Marlene, se eu conseguir responder. Andresa, perdão.
A aplicação principal é para profissionais atuarem em suas empresas ou para ser um facilitador independente? Deixa eu fazer uma observação. Essa semana semana passada, eu participei de um evento só de C-Level. E uma das coisas que eu ouvi e que eu concordo a gente precisa de pensadores de futuro em todos os níveis. Pensadores de futuro não se faz só com metodologias digitais. A gente precisa, em todos os níveis, ter pessoas capazes de pensar no futuro e de construir esse futuro. Se você tem a sua consultoria, ok, use o Foresight para a sua consultoria. Se você é um executivo, use isso para a sua carreira. Se você é um profissional liberal, use isso. Quanto antes você se tornar um pensador e um construtor do futuro, mais vantagens no mercado você vai ter. Então, não tem uma única aplicabilidade para esse tipo de certificação. Eu vejo hoje que os executivos do nosso mundo existente não têm mindset de futuro e desconhecem metodologias digitais e metodologias de futuro. Quem aprender isso, sem dúvida, tem algum tipo de vantagem no mercado, porque tem método, não é achismo, não é nada vago, não são 3 dias de passeio no Vale do Silício. Você tem metodologias. Então, o mercado de atuação é infinito. Essa é a minha opinião. O Emerson, a Rosa acabou de dizer sim, os temas específicos de cada segmento são no projeto eletivo. Então, eu quero fazer certificação, minha área é saúde, eu vou escolher um tema nessa direção. Minha área é educação, eu vou escolher um tema nessa direção. Se você não compreendeu, me deixem saber, tá? A eletiva que cada um vai escolher vai ser com orientação de uma de vocês. Olha, Luiz, que eu sei que vai ser muito bem-vindo no meu curso agora dia 22. A eletiva você tem que escolher. A gente pode mentorar você, claro, lógico. Malu, os professores de fora... Só um adendo. Sim. Nós vamos, sim, analisar a qualidade metodológica do teu trabalho. Né? Nós não vamos entrar no teu setor, mas vai haver a revisão do trabalho de cada um, porque vai haver aprovação ou não. Então, a nossa atuação, a minha da Jaque, é avaliar a sua aprendizagem. Quanto você aprendeu naquela aplicação. Tá? Isso. Malu, o nome dos professores está no informativo. A única coisa que eu vou antecipar, a interação com os professores de fora é sempre via nossa mediação. Não é permitido entrar em contato com os professores de fora durante o curso, sem ser pela intermediação do próprio curso aqui. Mas os nomes todos estão no informativo, tá bom? Depois, Carolina, o que me diz para a área jurídica ambiental? Carolina, eu acho que você está com tudo, venha fazer o curso, é isso que eu te digo. Eu acho que a área jurídica, ela está mudando rapidamente e eu acho mais do que nunca que depois desse caos ambiental que a gente está vivendo aí, tudo ligado ao meio ambiente, a sustentabilidade daqui para frente é filé mignon, mas isso é só... Rosa, se você quiser falar... Um bom conteúdo de meio ambiente no curso, principalmente no módulo Os 15 Desafios Globais, e vamos trazer aí os grandes desafios da mudança climática, da água, da alimentação, uma série de coisas, da energia, e vai ter uma visão sobre o impacto que esses desafios vão causar no seu negócio, na sua organização. Sim. Não é só ficar olhando e estacionado no desafio, é trazer o desafio para a oportunidade. É essa linha. Sim. Sim, Carol, Malu, não se preocupe, está lá tudo no informativo. O informativo, aliás, está lindo. Os professores estão lá, estão animadíssimos com o público brasileiro e a gente está muito feliz porque tem muitos interessados e a gente está super, super alegre porque é gostosa essa troca. Eu vou falar agora, por fim, são os últimos minutos para a gente fazer algumas perguntas. Esse vídeo e todo o material vai seguir para vocês. Eu, por fim, vou falar um pouco do investimento e eu tenho um presente para quem entrou no webinar. O curso, ele custa todo, não tem taxa à parte para certificação, nada disso. Ele tem 3 formas de pagamento. Ele à vista custa R$16 mil,
Ele pode ser parcelado em 6 vezes no PayPal. E para quem tem dificuldade com o à vista e o PayPal, a gente está fazendo uma condição super especial com alguns avisos. Tem que dar 50% de entrada de sinal e o restante pode fazer em 4 vezes com boleto bancário, mas as leis do boleto bancário aqui no Brasil mudaram. Então, boleto é sempre uma coisa chata, porque se você esquece de pagar, automaticamente vai para cartório. E a gente tem avisado isso porque a gente quer facilitar, a gente não quer criar problema, mas eu sei que as pessoas não estão muito inteiradas ainda sobre isso. E aí eu escuto algumas afirmações aqui. Vamos lá. É caro. Perto do que você gasta para ir para fora, fazer um curso de uma proporção muito menor, acredite, é barato. Segundo, eu sei que é um investimento considerável, mas as pessoas investem 12, 13, 15 mil, 40 mil, 50 mil em MBAs. Isso aqui equivale a um MBA. E a gente fez uma grande pesquisa de quanto custam os cursos no mercado e para o valor que a gente está trazendo, acredite, é barato. Então, você tem três formas de pagamento e a gente tem só 30 vagas, algumas já estão ocupadas e eu acho que esse curso vai lotar e aí tomara que a gente faça outras turmas e a gente tem um presentinho para quem participou hoje do webinar. A gente vai disponibilizar só 2 vagas com 10% de desconto, mas só tem 24 horas. Então, se nas próximas 24 horas você decidir fazer, escreva para a Francine e garanta a sua vaga e você vai ter 10% de desconto, que não é pouco. 1.600 de desconto não é tão pouco assim. A gente não vai ter pro bono, não vai ter promoções, não vai ter 30%, 40%, porque a procura está muito alta. Então, a gente também quer, de alguma forma, retribuir um pouco todo mundo que está aqui, que veio ouvir, que veio se interessar e tudo mais, ok? O link, o e-mail da Francine está aqui embaixo, contato@wfuturismo.com. 2 vagas até amanhã. Se você quiser, escreve para ela. Os 2 primeiros que chegarem e confirmarem vão levar, né, Rosa? É agora ou nunca. Sim. Gente, tem mais perguntas? Vocês têm mais alguma pergunta? Olha, Malu, deixa eu falar uma coisa sobre os professores. A Rosa estudou em Houston e o Millennium Project é um projeto conhecido globalmente por todas as pessoas que são sérias nesse campo de estudos do futuro. A grade de professores é a nata da história passada e atual do futurismo. São as pessoas que construíram, que moldaram, que criaram metodologia, que estão nos principais palcos do mundo, que fornecem informações para a Singularity, para a ONU, enfim. E essas pessoas aceitaram o nosso convite com muito bom grado. As pessoas adoram o Brasil e, acredite, muito futurista aposta que o Brasil e a Índia, que são os países do futuro, e não alguns que a gente vê por aí como China. Tomara, e talvez essa é a contribuição que a gente quer dar. Então, ali não tem nenhum professor mais ou menos. Todos são top, completamente top. Então, isso é o resultado de uma relação de anos com essa rede, né? O interesse no Brasil, a relação que foi construída com eles, enfim. É uma conquista, né? Como eu disse, é impossível quase assim hoje encontrar um curso que tenha todas essas pessoas juntas. E é uma oportunidade única. É verdade. Muito bem, gente. Então, são 19h44. Eu vou ficar aqui mais um pouquinho, se vocês quiserem escrever mais algumas perguntas. A gente vai mandar um e-mail com essa gravação e com todos os links de tudo que a gente falou, programa, material e tudo mais. E eu e a Rosa agora, nos próximos meses, estamos à disposição para responder todas as perguntas que aparecerem, todas as dúvidas que aparecerem. E a gente espera realmente encontrar muitos de vocês na nossa sala de aula. Muito bom. Vamos todos juntos criar novos futuros, né? E futuros sustentáveis. Esse curso traz esse compromisso de todo mundo se abraçar os desafios de uma inovação real. Isso aí. Muito obrigada. Obrigada, Rosa. Obrigada, Fran, que está nos ajudando. Bruno, que está aí também. E muito obrigada por todo mundo que participou. Uma super boa noite. Eu vou desligar o vídeo e o som, mas eu continuo aqui no chat para responder perguntas se vocês quiserem, ok? Valeu. Obrigada, gente. Boa noite.